O que nós vamos ver hoje nesse evento, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Então, eu gostaria de... Vamos dar um aplaudir. George, Flávia is coming. Let's get Flávia. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, tá, por ter aceito o convite. Vamos ajudar o pessoal aí da comunidade brasileira a prosperar, né? Então, eu vou passar um pouquinho primeiro do mercado imobiliário, Clara, depois você toma conta aqui do espaço, tá bom? Tá bom, obrigado. Transforme o mercado imobiliário em oportunidade de renda e patrimônio, que é o que a gente vai pegar um pouquinho hoje, tá? Por que investir na parte imobiliária, gente? Porque com o imóvel, a gente consegue fazer alavancagem. Então, assim, tem casos, até de corretor, a gente estava na reunião essa semana falando sobre isso, onde ele começou a fazer um investimento imobiliário, ele começou a construir um prédio e, de repente, começou a faltar um pouco de dinheiro durante esse processo. Então, o que ele fez? Ele pegou todos os imóveis dele, que ele já tinha umas 4 ou 5 imóveis, e começou, esse aqui eu tenho tanto de equity, eu vou tirar daqui. Esse aqui eu tenho um pouco de equity, eu vou tirar dali também. Então, é isso que a gente vai aprender com a Flávia, como fazer esse tipo de alavancagem, como falar com o mortgage broker, quando a gente vai, na hora certa, né, de usar esse dinheiro que está ali parado, tá? Por que investir em ouro? Além de fundamentos econômicos sólidos, é a capital do país, é uma das cidades com maior qualidade de vida que nós temos aqui, e mais baixo também, na região do Canadá. E não é ainda os preços das casas, eu sei que é alto, não é baixo, mas ele está muito mais baixo do que comparado com Toronto ou comparado com Vancouver, né? E as outras cidades menores, em questão de equity, ouro sobe muito mais. Capital é capital, né, gente? O pessoal vai investir sempre na capital. O preço médio. Antigamente, sempre quando eu fazia o mercado imobiliário, eu falava, gente, o mercado imobiliário, estou me referindo a Ottawa e todas as cidadezinhas aos arredores. Agora não existe isso mais. Teve uma mudança enorme no Real Estate Board aqui na região de Ottawa e nós estamos focados somente agora na cidade de Ottawa. Então vocês vão ver que o preço médio da single home aumentou. Gente, um exemplo, uma single home aqui é 850, vamos dizer 900 mil na região de Ottawa, Kanata aqui, sendo que, por exemplo, Kemptville, 650 mil, uma single home de 4 quartos. Ou em Empire, 750 mil numa single home de 4 quartos. Então, assim, não estava fazendo sentido, né, comparar, fazer um preço médio usando essas cidadezinhas aos arredores, tá bom? Então, nós temos o preço médio de uma single family, em torno de 800 mil, preço médio, tá? Isso, é claro, está comparando com novas, com as casas usadas também. As casas geminadas, entre 550 a 650, você consegue comprar casas novinhas por 650 mil, que são as townhomes geminadas, que são sobradinhos, né, que a gente fala. E o preço médio do condomínio em torno de 423 mil. Gente, fazem mais ou menos 4 anos que o condomínio está entre 410, máximo 455. Ele não varia. Em compensação, o freehold ele vai subindo muito mais rápido. E, por incrível que pareça, em dezembro de 2023, tivemos 37,5% de casas, dias do mercado, né, foi 37,5%, e em dezembro foram 39 dias. Diferença ali de 2 dias entre um ano e outro. E esse ano de dezembro de 2024, dos últimos 4 anos, foi o mês recorde de tanta venda. Nunca se teve tanta venda em imóveis anunciada no mês de dezembro como teve dezembro de 2024. Quando a gente fala o mercado de janeiro, porque não tem como fazer o mercado de janeiro, porque não aconteceu, né? A gente está lendo o mercado do mês anterior. Então, assim, foi um mês bem atípico, teve muita listing e teve muita venda também no mês de dezembro, o que já não acontecia há muito tempo. E os preços das casas, em janeiro começou com preço mais alto, subiu um pouquinho no Spring Market, depois caiu de novo e dezembro recuperou de novo o preço. Então, assim, a média de preço que está subindo de um ano para o outro é em torno de 3,7%, 4%, tá? Então, assim, não está tendo uma alta. Geralmente, em torno de 5 anos é 5%. Então, a gente teve uma redução um pouquinho. Não teve uma subida tão alta de um ano para o outro. Foi em torno de 3,7% em vez de 5%, como normalmente ocorre. Por vários fatores, né, gente? Rates, política. Então, tudo isso influencia em questão dos preços subirem e as pessoas ficarem com medo de investir, de comprar. Então, assim, que é esse medo que a gente tem que quebrar, porque se não tem um friozinho na barriga, você não é average, tipo assim, não tem sucesso. Você tem que ter aquele friozinho na barriga e investir. E tá dentro do mercado. Quando as coisas acontecerem, você tá pronto para dar o passo que você precisa, tá bom? Então agora a Flávia vai entrar. Aqui eu dei uma pincelada, mais ou menos, como é que tá o mercado imobiliário. Então a Flávia, ela vai entrar e vai falar com a gente agora sobre os passos. Ela tem certinho tudo separado ali pra gente, tá? Então, nesse seminário, gente, eu vou falar sobre os 5 segredos de você se tornar um investidor imobiliário. É claro, gente, que eu tenho que fazer uma pesquisa, tenho que conversar com você, eu tenho que ver, não é? Isso aqui é só uma pincelada, mas muita coisa eu preciso saber. Credit score, quanto que você tem de equity. Eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo para saber quanto que é equity. Elas são precisas porque elas são as mesmas que o banco utiliza quando vai descobrir se você tem equity. Bom, gente, então, vamos lá. Meu nome é Flávia da Silva, eu sou mortgage broker, trabalhando com mortgage há mais de, não vou entregar a minha idade, mas 17 anos. Eu cheguei aqui no Canadá em 2003 e já trabalho com mortgage desde 2007, 2008. Eu tirei minha licença e aprendi a trabalhar com isso. Já trabalhei nos grandes bancos aqui do Canadá,
Scotiabank e National Bank, então eu tenho uma vasta experiência no setor de mortgages. Depois, em 2015, resolvi abrir meu próprio escritório, onde eu atendo praticamente 100% brasileiros. Eu nem tenho tempo para atender outras comunidades, graças a Deus a minha agenda é bem cheia, mas a gente sempre encaixa os clientes que queiram trabalhar conosco. Então, é sobre isso. Nesse seminário de hoje, eu vou falar basicamente um pouco, uma pincelada, porque a gente não tem muito tempo. É claro que para eu ter certeza de todos os números, eu tenho que sentar com você, fazer uma avaliação realmente no seu caso. Cada caso é um caso, cada credit score é um credit score, cada income é cada income. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, quando você quer conversar com... Você quer, por exemplo, você quer perder peso, você vai no médico, não é? Então o médico conversa com você e vai te dar todos os passos. Quando você vai comprar uma casa ou investir, você tem que procurar profissionais qualificados. Não adianta você ter um amigo que tem que sempre, a gente sempre tem aqueles amigos que sabem tudo. E muitas vezes esse amigo ele sempre vai te dar as opiniões erradas, porque ele não tem condição de avaliar o mercado, nem seu credit score, nem a sua renda. E nem sempre o que o seu amigo conseguiu vai ser o que você consegue. Então, primeiro passo, por favor. Outra coisa, tem muita gente na nossa comunidade atualmente falando sobre financiamentos, a pessoa não tem licença alguma. Então, uma coisa é opinião pessoal, outra coisa é opinião profissional. Além de trabalhar com financiamento, também sou investidora de imóveis. Então, além dessa, eu também tenho essa experiência, porque já passei por várias situações como investidora. Então, eu posso te falar, porque passo por isso todos os dias e tenho muitos clientes que são também investidores. Então, 5 segredos para comprar um imóvel de investimento. O primeiro deles é entendendo os seus medos. Segundo, é encontrar o local certo. Terceiro, montar a equipe certa. Quarto, como automatizar. 5, compreender a matemática. 6, caso de sucesso. Segredo, entendendo os seus medos. Medo, e se eu comprar a casa errada? E se eu não conseguir encontrar inquilinos? Muitas pessoas têm medo disso. E se tomar muito do meu tempo? E se eu não comprar um imóvel alugado? Para diminuir os seus medos e se tornar um investidor de imóveis, às vezes também é referido como investidor de propriedade de renda, você precisa entender os fundamentos. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque isso é essencial e às vezes você nem sabe que você está com medo. Você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, um amigo seu. Ah, eu quero comprar uma casa de investimento. Ih, meu amigo, não vem me entrar nisso não, porque eu fiquei sabendo com um amigo, meu primo do amigo, teve problema com o inquilino. Gente, não necessariamente você vai ter problema com o inquilino, tá? Principalmente aqui em Ottawa. Se fosse na Toronto, eu acho que acredito até que era mais complicado. Mas aqui em Ottawa eu não acredito. Pode até ter um caso ali ou outro, mas não acredito que tenha tantos problemas assim. Então, segundo segredo, meu objetivo é te mostrar a fórmula e segredo para reduzir seus medos e comprar um imóvel para alugar agora. Assim, um dia você terá renda passiva para a sua aposentadoria. Gente, vamos combinar que aqui, quem trabalha talvez com seguro, quem conhece bem o RSP, você não vai conseguir se sustentar quando você ficar mais velho. Então, o caminho são os imóveis. Porque o imóvel, ele trabalha a seu favor. Com o tempo, ele vai começar a se valorizar. Eu não sei se vocês todos conhecem, no Brasil ele é muito famoso, o Thiago Negro. O Thiago, eu estou achando muito interessante o que ele está fazendo. No passado, ele queimava o filme dos imóveis. No passado, ele falava muito mal dos imóveis. De um tempo para cá, finalmente, porque ele, é claro, queria vender a consultoria dele, óbvio. E agora ele falou para todo mundo que financiou um imóvel de 40 milhões de reais e ainda mostrou na tabela quanto que ele está ganhando, quanto que ele ia ganhar e quanto que ele ia perder no aluguel. Então, gente, se você conhece o Thiago está fazendo isso. O Donald Trump, quem estava aqui, quem chegou anteriormente, eu falei, o homem mais poderoso do planeta, ele é o Donald Trump e ele veio dos investimentos imobiliários. E se você for procurar bem, tem várias pessoas que também, a Oprah, por exemplo, é uma mulher, um exemplo de mulher, que também investe em imóveis. Então isso daí são coisas que as pessoas colocam para vender consultoria. Eu acho incrível. Até aqui no Canadá também tem gente falando isso, falando mal dos imóveis para vender consultoria financeira, sendo que a pessoa nem licença não tem. Então, por favor, antes de, converse com o profissional e que seja licenciado, tá bom? E que tenha experiência, por favor. Experiência de verdade. Então, entendeu? O mercado, a localização, eles são relevantes para investidores imobiliários. Localização em Ottawa. O que você deve levar em consideração quando você vai comprar um imóvel de investimento aqui em Ottawa? Localização, capital do Canadá, crescente comunidade jovem e familiar, grande concentração de empresas high-tech, custo de vida acessível. Os inquilinos se preocupam com seu crédito e pagam o aluguel em dia. Aqui, como eu falei para vocês, é uma cidade que as pessoas se preocupam com o credit score. Isso é a última pesquisa da Equifax. Aqui é uma das cidades que mais se preocupam com credit score. Isso quer dizer o quê? Que você, automaticamente, quando você se preocupa com o seu credit score, porque você não atrasa nenhum tipo de parcela, nem dívida, nada. Tá? É excelente aqui para aluguel, os clientes daqui. E se eu não encontrar inquilinos? Segredo 3, montar a equipe certa. Gente, o primeiro passo é a mortgage broker. Eu adoro a Roseli, mas ela não vai ter condições de avaliar o seu perfil, de mostrar que você é capaz de comprar. Como que eu vou te mostrar isso? Primeiro, eu tenho
as ferramentas de saber se você tem equity, que é aquela ferramenta que se chama Porview, que todos os bancos usam essa ferramenta, que a gente faz um AVM nas propriedades. E o que quer dizer o AVM? É o valor aproximado. Quando o banco vai te emprestar, ou quando o seguro vai te emprestar, eles automaticamente usam essa ferramenta para determinar os valores das casas. Então a gente tem como fazer uma avaliação, tá? Se você tem equity, de fato. Porque quando eu vejo uma casa, por exemplo, você comprou uma casa 5 anos atrás, ela custava $500 mil. Você pagou ali, vamos dizer, os 50 mil, a casa agora está com um mortgage ali de 450. A gente tem que pegar 80% do valor, que é equity. Então, como que eu vou fazer isso? Só se eu tiver essa avaliação e saber se realmente você tem equity. Porque o que está acontecendo agora, por exemplo, em Toronto, é que os condomínios estão com preços muito baixos e é um momento excepcional de investimento, mas não está tendo equity, valorização nesse momento. Então, não é o que está acontecendo aqui em Ottawa, tá? Não é a mesma coisa. Toronto é diferente daqui. Então, segundo, real estate professional. Terceiro, advogado, gente. Um advogado, ele vai precisar, mesmo para comprar o segundo imóvel, você também precisa fazer o processo. Terceiro, accountant. Você precisa ter amizade com o seu accountant, para ele te explicar. Porque é claro que it's not free lunch in Canada, e você vai pagar, sim, você vai pagar. Quando você tem renda aqui no Canadá, você paga um valor sobre a sua renda, você tem que pagar para o governo. Tá? Então, muita gente também não fala isso, mas precisa, tá? Você precisa ter uma accountant. Property manager, se você não quiser cuidar dos imóveis, é melhor que você tenha empresas especializadas só para cuidar. Igual assim, sabe a imobiliária lá do Brasil? Quando você paga ali 10%, tem a mesma coisa aqui, não tem diferença nenhuma, tá? Rental Property Concierge, é a mesma coisa, você precisa ter caso você queira, tá? Mas começar, gente, o primeiro imóvel, dá para você fazer sozinho. Agora, se você já começar 4, 5, 6, 7 imóveis igual eu ou meu cliente, a gente precisa de uma pessoa para te ajudar. Não tem como, tá? Como mortgage broker, tenho acesso a uma grande rede de bancos parceiros no Canadá para te orientar a obter um financiamento imobiliário mais adequado para o seu perfil financeiro. Posteriormente, busque o corretor de imóveis, advogado e os demais profissionais. Quando você vem conversar comigo, mesmo que você vá para um B-Lender, eu te ofereço uma carta de pre-approval. Essa carta, ela tem validade, gente. A minha assinatura ali, Flávia da Silva Mortgage Broker, ela vale 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Agora eu acabei de assinar uma carta de 50 milhões. Então tem validade. E por que eu tenho essa validade? Porque eu sou licenciada, porque trabalho, porque tenho um nome sério, tenho um nome forte no mercado. Então isso tudo vai fazer diferença também na hora que eu for pegar o seu empréstimo. Em todos os bancos que eu trabalho, a gente tem uma boa relação excepcional com o banco, porque os nossos documentos de brasileiros são todos muito bem organizados e a gente se preocupa muito com o credit score. Então o banco sabe que a gente tem um bom perfil, os bancos com que eu trabalho, tá? Tem que tomar muito cuidado, às vezes, né, Flávia, assim, completando o que você está dizendo. Às vezes você vai no mortgage broker, falou com alguém profissional, a pessoa fala, não tem como te mostrar todos os dados. Não, tem como. Aí você vai em alguém, gente, tem muita gente que dá o jeitinho brasileiro do lado ruim, tá? Então toma muito cuidado, pode chegar no dia que você fechar a casa, você não vai fechar a casa. Tem casos tristes que a gente ouve, assim, de dar pena de pessoas se caírem, principalmente na região de Toronto, tem muita gente que cai nisso, e não adianta chegar na prova, não vai dar certo, não tem como consertar, porque foi dito que não ia dar certo, várias razões, a pessoa caiu na conversa de uma pessoa que fez falcatrua, gente, e dá dó, de ver, porque é uma corrente, que aquela pessoa comprou a casa de alguém, que também comprou a casa de alguém, que vendeu para casa, então assim, olha o ciclo que vai dar de prejuízo para essa pessoa, aí é dor de cabeça. Você precisa consultar se a pessoa que está falando com você ela é certificada, tá, pelo governo. Eu sou certificada pelo Ontário e também posso trabalhar em qualquer província, porque a companhia que eu trabalho, Dominion Lending, é a maior companhia do país de mortgages. Então tudo isso também vai te levar para Tem gente que tem o nome queimado, né? Como mortgage broker, infelizmente acontece em todas as profissões. Então, meus clientes, gente, todos eles vão pegar a chave no final, porque eu me certifico que tá todos os documentos certos. Tem muita gente até que não, às vezes tem gente que não gosta de mim, porque eu falo a verdade pro cliente. Porque você não se qualifica nesse momento. Ah, mas eu conheço um amigo que arrumou o documento. Falei, bom, não é o meu caso, eu não mexo com documentação errada. Eu não trabalho com nenhum tipo de coisa falsificada, nada. Eu tenho filho para criar e eu acredito que existem brasileiros que são excepcionais e são honestos também. E é o meu caso. E acredito que muitos de vocês que estão aqui também são. Então, o objetivo, o financiamento. Você paga a renda. Quando você tem o aluguel, é maravilhoso quando chega no final do mês. Quando chega o aluguel, hoje é o dia de chegar os aluguel na minha conta. Por quê? O pessoal faz o depósito e aquele dinheiro do depósito vai para o meu mortgage. Eu não tenho que me preocupar em pagar isso. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Quem vai pagar o seu segundo financiamento é o seu inquilino. Lembra quando você chegou aqui no Canadá, você não teve que pagar o aluguel para alguém? Você achou que aquele cara, ele era investidor de imóveis, gente? Ele era um investidor de imóveis. E ele fez com você o que você vai fazer agora. Já que você pode, já que você está mais estabilizado, você vai conseguir fazer isso agora, com as informações corretas. Depois a renda, as despesas
e o aluguel paga, o locatário paga o aluguel, você paga, deposita na sua conta bancária e as despesas monitoradas por você. Isso daqui é o círculo da riqueza, gente. Imóveis, ele blinda o seu patrimônio. Ah, não vai. Eu até peguei um do Thiago, porque realmente eu sou. Quando você gosta do que você faz, eu sou obcecada é uma obsessão. Eu gosto muito de ver palestras de financiamento, de pessoas que estão fazendo alavancamento financeiro. Ontem eu vi o Thiago também falando, ele estava dando uma entrevista para alguém, falando de um carro que se ele comprasse um carro em 2010, quanto que esse carro valeria agora? Ele parece que naquela época compraria por 50 mil, não, 100 mil, e hoje esse carro está valendo 50, enquanto o imóvel que ele comprou por 120 mil estava valendo 200, 300 mil reais. Então, é sobre isso, gente. Não adianta, eu acho super legal aqui, a gente tem acesso a bons carros aqui. Por favor, também não vamos comprar os melhores carros de 100, 200 mil, porque isso vai atrapalhar o seu alavancamento financeiro. Eu tenho um bom carro depois de 20 anos aqui no Canadá. Agora eu estou estabilizado o suficiente para ter um bom carro e para ter dado um pouco de entrada, para minha parcela ficar mais baixa. Então, por favor, o carro também influencia na hora do financiamento. Tá? Isso vai tomar muito do seu tempo? Ah, não, eu não tenho tempo de lidar com o inquilino, quebrou. Gente, acontece de tudo, igualzinho. Queima a luz, às vezes queima. Um dia desse queimou a máquina de lavar do meu. E a pessoa que trabalha comigo lá, vendo todas as minhas propriedades, falaram que queimou a máquina. A gente vai ter que replace, né? Porque o inquilino também tem razão. Então, isso pode acontecer, mas eu tenho um management lá, ele faz tudo pra mim. Ele só me passa o recibo no final. Como automatizar? Automatização dos processos. Uma dica que dou para todos os meus clientes é criar uma conta bancária dedicada para cada propriedade alugada. Isso é gold! Eu conheço um investidor de imóvel com todas as contas, gente. Numa conta só, que sai no conta dele, tudo desorganizado. Eu falei, olha, posso te dar um conselho? Se você quer ter sucesso e riqueza, você tem que ser organizado. Você tem um imóvel, por favor, abre aquelas continhas bancárias. Para mim, aquelas contas não prestam para criar credit score. Mas para investimento imobiliário, ela presta. Então, abre uma continha ali no Financial, aqueles como é que é o nome? Eu até me esqueço, eu nem uso eles para nada. Mas acho que o PC Financial tem uma conta que é de graça, que você pode abrir. O Scotiabank também. Todos eles agora estão com bancos digitais. Todos os grandes bancos estão com bancos digitais. Então, você pode abrir uma conta dessa para ter todas as despesas relacionadas a cada casa de aluguel separada da sua conta corrente, da sua conta business, tudo deve ser separado. Isso ajuda a reduzir o medo e ter o que fazer contabilidade, contratar encanadores, eletricistas ou se preocupar com pagamento de aluguel ou financiamento. Lá atrás, em 2019, eu fiz um curso de alavancamento de imóveis. E uma coisa que meu professor sempre falava lá em Toronto, ele falava, você tem que ter uma planilha para cada casa. Você tem que ter conta separada, planilha. Gente, planilha no Excel qualquer pessoa faz. Colocar, se for condo, você colocar o condo lá, quanto que está pagando. Você tem que ter tudo muito bem organizado. E se você não consegue, você contrata uma pessoa para te ajudar com isso, tá bom? Eu tenho lá em Toronto um handman. O handman toma conta de tudo. Tudo. Qualquer coisa que quebrou, eu ligo para ele e falo, ó, você precisa ir lá. Don't worry, Flávio, eu vou. Então você também precisa ter esses conhecimentos, gente, tá? Então, olha aqui, eu coloquei aqui a matemática. É essencial entender os números e a matemática por trás de ter um aluguel, por trás de ter aluguel de imóveis. A primeira coisa que eu quero falar é aqui, ó. Entenda a matemática. Pagamento do aluguel, 3.200. Property tax, 165 por mês. Não é que a property tax, gente, é 165. É 165 vezes 12. Mas isso aqui eu tô fazendo para você ver o pagamento final. Property tax, 165. Insurance, 125. Mortgage payment, 2.500. Property management, 141. Então, no total, deu 2.931. E o que você tem de cash flow? 269. Esse 269, ele pode virar uma poupança também, você jogar no seu imóvel no final do ano. Ou você começar a acumular esse dinheiro já para ter outro imóvel de investimento. Então, essa é a conta que você tem que fazer. O dinheiro do aluguel, ele tem que pagar praticamente todas as despesas. Nesse momento que a gente teve muitas taxas de juros muito altas, a gente teve muitas pessoas que ficou muito perto do cash flow, às vezes nem deu para pagar muito. Mas agora, depois que a pessoa refinancia, dá para pagar tudo certinho. Porém, essa é uma conta que você tem que fazer, e se você for meu cliente, eu vou te ajudar com isso. Porque eu falo tudinho isso daí, eu te mostro tudo, ó, isso aqui vai cobrir completamente. Porque na minha aplicação de mortgage, ela vai ter exatamente todas as despesas e o que você vai cobrir com o aluguel. Estratégia a longo prazo e por que as pessoas ricas possuem imóveis de aluguel e esse pode ser você. Hoje, 400 mil. Em 10 anos, 800 mil. After all the expenses, eu quis dizer que isso aqui é o cash flow, né? E aqui, em 10 anos, quanto que vai estar valendo a sua propriedade? Então a gente tem que pensar, e é assim que o banco pensa quando ele está te emprestando. Future Market Value. É assim que o banco pensa, tá? Income for Life.
Se você for ver 12 vezes 328 monthly, porque veja bem que você tem uma mortgage de 400 mil, mas com 10 anos, se você utilizar as estratégias certas, você consegue pagar bastante a sua casa. Então, com certeza, você vai ter equity. E o que é equity? É a valorização do seu imóvel. Em 10 anos, for sure, esse imóvel vai estar valendo 800. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, em Toronto, em 2003, meu marido comprou uma casa de 260 mil. 10 quilômetros do centro de Toronto, da CN Tower. A casa hoje vale por 2 milhões, comprou por 260 mil dólares. A casa vale 2 milhões. Gente, não adianta, tudo vai aumentar o preço. Então, com certeza, valeu a pena. Ele já está mortgage free e é óbvio que ele comprou outras propriedades. Óbvio. Então, aqui, quanto que é o net worth? O net worth, a gente faz uma conta básica de matemática. Pega o que está valendo agora e diminui para você ter o valor do net worth. Então, aqui, com certeza, você estava devendo, você deve estar ali com uns 300 ou 280 de mortgage e você vai estar com 605 mil de equity na casa em 10 anos. Então, uma coisa que eu também falo para todos os meus clientes. Gente, eu não tenho casa paga. Pelo amor de Deus. Tudo que entra na minha casa que é equity, eu saco a equity e compro o próximo imóvel. Porque é assim que a riqueza trabalha. Não é pagando casa. Ah, não, eu quero pagar minha casa rápido que eu quero ficar livre de mortgage. Não. Coloca uma pessoa para pagar o seu aluguel e para a pessoa pagar o seu investimento imobiliário. Então eu não pago nem uma casa rápido, eu não pago de 2 vezes a semana sim, não faço aporte na minha mortgage, porque todo o dinheiro que eu pego lá de equity, normalmente todo o dinheiro que eu pego de equity, ou eu reformo a casa para trazer mais valor, sempre eu faço isso, saco a equity, reformo o que precisa e vou direto no banco com appraisal, óbvio, eu sei que vai, o appraisal é o avaliador da casa, eu sei que vai aumentar o valor. Então, o que eu faço de reforma nas minhas casas? Cozinha e banheiro é o que vai aumentar o valor da propriedade. Não adianta fazer quintal. Ah, não quero quintal gourmet. Gente, aqui 6 meses é inverno. Quem vai querer quintal gourmet? Não existe. Então, o que faz a sua casa aumentar o valor? Cozinha e banheiro e basement apartment. Se você tem agora uma casa nesse momento, detached home, o governo está oferecendo 90% do valor para você pegar a sua equity, para você transformar embaixo uma unit com separado entrance, que é uma casa separada. Ou se você tem uma casa muito grande, você pode fazer uma casa lá atrás. Você pode subir um prédiozinho atrás da sua casa. Então, existem muitas possibilidades agora. Além do que o poder da equity também, mas você pode fazer isso. Bônus, como conseguir dinheiro para investir? Amo. Essa é a pergunta número 1 que recebo. Por isso eu quero fornecer as informações necessárias. Linha de crédito, poupança, B-Lender, RRSP Loan. No caso, para RRSP Loan, isso a gente fala para todos, né? Mas o RSP Loan você não pode comprar o seu segundo imóvel, senão você paga muito dinheiro. Mas mesmo assim eu coloco aqui porque tem gente às vezes que está comprando a casa pela primeira vez e também quer ser investidor imobiliário, tá? Você primeiro deve buscar o serviço da Flávia, claro, fazer essas perguntas e fazer uma análise no seu perfil e ver se realmente você se qualifica para o financiamento. Este é o passo número 1. Tá? Primeiro é falar comigo. Esse caso foi de um cliente aqui nosso, que ele era de Toronto, ele me conhecia, só que ele mudou para Ottawa. E ele sempre ficava vendo minhas postagens e falou, um dia eu vou falar com ela. E ele falou, Flávio, já te sigo há mais de 3 anos e agora chegou o momento de eu me tornar um investidor. Eu gostaria de marcar um horário com você pra gente ver minhas possibilidades. Primeira coisa, quando você entra em contato comigo, quem vai te atender é o meu time, tá? Tem um time de pessoas que vai te atender e a gente vai solicitar a documentação. Porque não adianta, gente, eu falar pra você que você vai ser aprovado sem documento. Ah, eu queria só ter uma ideia. Não tem como ter ideia nesse caso. A gente precisa da documentação. Todos os bancos trabalham da mesma forma. Se você chegar hoje no Scotiabank, olá, boa tarde, eu gostaria de saber se eu consigo me aprovar para um segundo imóvel. Ele fala, muito obrigado, mas você tem que trazer todos os seus documentos. E se eu represento todos os bancos, inclusive o Scotiabank, a gente tem que trabalhar da mesma forma. Então, para a gente ter essa conversa, a gente precisa realmente da sua documentação. Não tem como fazer sem documentos, tá? Nosso cliente entrou em contato com o escritório em busca de oportunidades. A casa do cliente foi avaliada em 863 mil dólares. Isso foi em julho de 2024. Enquanto a mortgage que existia era apenas de 638. O que eu fiz? Eu mandei um avaliador na casa. A casa dele foi avaliada em 863 mil, certo? Como que a gente tira a equity da casa? Menos 20%. O governo não autoriza para você comprar o segundo imóvel, ele não autoriza mais do que 20% para comprar o segundo imóvel, não autoriza. Se você fizer aquilo do seu bens, aí sim você pode pegar até 90%. Mas casa de investimento, a segunda casa, só com 20%. Então, quando eu saquei isso, o valor que a gente conseguiu sacar foi de 79 mil dólares de equity. A mortgage para essa nova propriedade foi estruturada num prazo inicial de 1 ano, resultando num pagamento mensal de 2.099. Além disso, ao somarmos a property tax,
O custo mensal total ficou de aproximadamente R$ 2.270. A gente foi e comprou um novo apartamento. Com esses 79 mil, o cliente, eu tinha feito, na verdade, uma Manulife, que é uma mortgage que ela te dá acesso à linha de crédito, que você pode sacar o valor da linha de crédito e investir no segundo imóvel. Então, eu além de pegar os 79, eu tinha um pouco de dinheiro na linha de crédito. Aí eu consolidei tudo e comprei um imóvel aqui no centro de Ottawa, tá? Onde ele alugou, essa pessoa tinha uma empresa e tinha vários funcionários lá. Essa casa tinha 2, 3 quartos. Cada quarto, com os beliches, foi alugado cada um, sei lá, 850 cada quarto. Isso pagou todos os valores da mortgage. Pagou tudo, tá? Inclusive o condomínio. O valor da locação é de 2.500. Esse valor cobre os custos mensais de prestação e property tax. E o cliente ainda aumentou o seu patrimônio. E Então, como eu falei, e uma outra coisa para completar também, que é um cliente que a gente ajudou, não só ajudou ele a subir o patrimônio, como ajudou ele também a resolver um problema. Porque a gente sabe como é difícil alugar para o pessoal da construção, que né, que está ainda começando a documentação. Então ele tinha os funcionários dele, ele estava desesperado, ele agiu até, né? Teve coragem, né, enfrentou o medo para poder ajudar, inclusive as pessoas que trabalhavam com ele. Então, assim, ele solucionou, além de ser investidor, ele ganha acima do que o preço que o mercado que aluga assim na região, e ele ajudou os funcionários deles. Então, está todo mundo feliz. É um círculo, né? Ali foi até engraçado. Os quartos, ele colocou 4 beliches lá dentro. Então o pessoal pagava por beliche, gente. Então esse dinheiro dá para pagar muito bem, ainda sobra o cash flow para ele. Essa é uma história que pode ser feita com você também. Então, qual foi o valor do imóvel que ele comprou para ele ter uma mortgage essa mortgage? Naquela época a taxa de juros estava mais baixa, não é o caso. A taxa de juros também, gente, ela é mais cara quando você compra um imóvel de investimento. A gente chama rental property, automaticamente ela é 0,40, 0,50, um pouco mais alta. Mas vale a pena mesmo assim. O valor da casa que a gente comprou do imóvel foi de 350 mil, porque a gente também tem que ter dinheiro para os closing costs. E o que são os closing costs? É aqueles valores que você vai utilizar para fechamento, para property tax. Tudo isso você tem que ter um dinheiro a mais. E é mais ou menos entre 1,5% a 4%. Quem vai te falar os valores exatos da property tax? Não sou eu te dou uma visão. Quem vai te dar é o advogado, tá bom? E é abatido o imposto de renda também. Quanto mais você gasta, vai diminuindo os seus custos, entendeu? Benefícios dessa estratégia. Com essa estratégia de financiamento e revestimento, o cliente agora possui 2 imóveis, ambos com grande potencial de valorização e retorno financeiro ao longo prazo. Essa oportunidade é para quem tem a casa e de repente não tem os 20% para dar e está com medo de fazer o equity takeout, que é um novo refinanciamento. Então, você pode fazer 90% do valor do imóvel, como eu falei anteriormente, tá? E nessa você pode construir casas de fundo, aquelas casas de fundo você pode construir pelo seguro. É claro que você terá que pagar o seguro semente sim, mas é uma oportunidade. Às vezes você não tem os 20% de entrada da casa, não é? Não tem os 20% de equity. Então, você pode alternativamente fazer os 90% até 90% do valor da sua equity, tá? E construir lá embaixo, ou um basement apartamento com entrada separada, ou lá atrás, se no caso você tenha um espaço para fazer uma outra casa. Essa é uma oportunidade incrível para gerar uma nova fonte de renda passiva, valorizar sua propriedade, contribuir para aumentar a oferta de moradias no Canadá. Os fundos não podem ser utilizados para aluguel de curto prazo. Esse tipo de financiamento só pode ser usado para se você quiser alugar. Você não pode usar Airbnb. Não pode. O governo não está autorizando, tá? Somente para aluguel. Eu vou disponibilizar para vocês o e-book de investimento, que está apenas R$ 15,99. Lá eu tenho muito mais informações. E no futuro próximo, eu estarei fazendo mesmo, ministrando o curso. Ele já está pronto, mas faltam alguns ajustes e a gente ainda não terminou. Mas todos serão informados assim que for o lançamento, tá bom? Então agora a gente abre para perguntas e eu tenho esse guia tá $15, tá, gente? Mais barato que você comprar, é melhor você comprar o meu guia do que comprar três cafés, porque só engorda anti-horas, ainda vai aumentar a sua insulina. Então agora a gente está pronto aqui para as perguntas. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta sobre, você falou lá do cash flow, você mostrou aquela... A tabela. A gente sabe que imóveis tem os custos invisíveis. Eu falo, porque minha família cresceu no Brasil com... Meu pai tinha 6, 7 casas, 8 casas, e de repente imprevisto, um terreno para trocar, um negócio que aparece, e são custos invisíveis que a gente não vê na conta, né? Porque são imprevisíveis, né? Sim. Como é que gerencia isso? Eu gerencio da seguinte maneira. Lembra que eu te falei que tem o cash flow, que você pode pegar esse cash flow ou jogar diretamente no seu imóvel, ou criar uma poupança? Porque pode acontecer. Gente, acontece. Não teve aqui quase um furacão aqui e levou um monte de casa? Exato. Pode acontecer, não foi? Então, assim, eu gerencio da seguinte forma, tendo uma saída de emergência. Não precisa ser muito, mas, por exemplo, pelo menos $10 mil você tem que ter de dinheiro separado. Eu tenho. Porque se acontece alguma coisa com o telhado de uma casa. 30 mil, às vezes, vai...
Exatamente, mas também para isso que você tem seguro, né? É. Se acontecer alguma coisa muito séria, você vai ter o seguro. Cadê o mortgage, o insurance? Mas para isso que você tem seguro. E você é obrigado a fazer o seguro. Para coisas desse tipo telhado, pegar fogo, aí é o seguro, tá? Agora, se você tiver coisas pequenas, igual no meu caso, sempre acontece alguma coisa. Esse final de semana queimou a máquina de lavar. Só que essa máquina já deu problema 2, 3 vezes. Aí o que eu faço? Uma coisa que eu faço e falo para todos os clientes. Tem o cartãozinho do Home Depot, gente. Qualquer coisa que acontece, vai lá e pega no cartão. Divide até 18 meses. Acontece comigo. Eu comprei a máquina de lavar. Não gosto de ficar devendo nada nos cartões, mas comprei a máquina de lavar lá porque estava uma boa situação. Mas a gente tem que lidar com isso. Por isso que eu te falei que tem que ter a planilha. Você tem que ter alguma reserva. Mesmo que seja mínima, você precisa ter uma reserva. E com o cash flow de várias propriedades, você vai conseguir essa reserva. Obviamente que as casas não estão valorizando quanto na época do Covid. Então as casas estão depreciando, certo? Certo. Qual o ponto que você vê que vai parar de crescer como cresceu? Assim? Obviamente que vai crescer, mas não a rapidez que cresceu nos últimos 5 anos. Então vai ter um platô. Quando é que a gente vai chegar nesse platô e qual o valor dela? Quando tá uma home venda por 72 por 700 mil, baixou para 550, 600 mil. Então essas casas de 550, 600 mil podem chegar a 1 milhão daqui a 10 anos? Eu acredito que vai, principalmente pela situação, gente, veja bem, o que está acontecendo agora. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na pandemia. O que vai acontecer agora? O governo acabou quase com a minha vida de investidora por causa dos juros variáveis. Gente, tem uma mortgage, eu estou pagando 6 mil por causa dos juros variáveis. Eu continuo acreditando que era a melhor solução. Só que, o que vai acontecer? Eu fechei alguns juros variáveis que eu tinha, botei tudo no fixo. E estou esperando o quê? Agora o Trump vai obrigar o governo a descer os juros aqui. O que vai acontecer? Me desculpa, o que vai acontecer? De novo. Exatamente. Não tem casa, gente. Não vai ter. As casas vão de novo tudo aumentar. Por quê? Porque vai baixar. Os juros hoje, o fixo está 4,09. O variável caiu 0,25. Então a gente está vendo ali 4,35. O governo vai ter que baixar para 3%, senão metade da população vai perder as casas. Ele vai ter que baixar. Ele vai baixar, vai chegar a 3.000%. Todo mundo já sabe. E quando acontecer, o que vai acontecer? Todo mundo vai para o mercado comprar. E as casas vão valorizar de novo. Isso daí acontece o tempo inteiro. Você que é manager sabe. Então, aumenta e sobe, aumenta e sobe. Mas é certeza de rendimento no final, entendeu? Quando você perguntou do platô, a gente veio subindo que nem louco ali na Covid, 2019, 2021. Quando foi junho, caiu 100 mil o preço. Bem, vendi casa de vocês. O townhome de preço por 750 mil. Não, townhome, gente. Hoje a mesa townhome tá 620 mil, 100 mil, vamos dizer, tipo, a diferença. Entendeu? Isso foi em 2019. Chegou lá a 750 mil, em junho de 2021, caiu, foi o platô. Tá. Aí ficou aquilo ali parado, as casas caiu 100 mil, o juro subiu um monte, o pessoal tava no variável, começou a apertar, veio subindo, mas devagarinho veio subindo de novo. A gente não chegou ainda naquele boom de estar valendo 750 mil, uma townhome mais ou menos na neighborhood onde vocês estavam, mas tá bem perto. Já tá de 580, já tá em torno de 650 mil pra você comprar uma townhome. Quer dizer, o preço vai subindo, tem que fazer isso aqui. Que nem ela falou, se fizer reta, morreu. Eu quero que fique fazendo assim meu coração. Eu não quero que, entendeu? Então, assim, que nem você comentou de dobrar. A gente comprou uma casa em 2016, a nossa casa dobrou de preço, não faz 10 anos. Então, tudo depende muito da escolha certa, né? Onde você comprar. E uma das coisas que é interessante que a Flávia comentou também, de você fazer um investimento, talvez, vamos dizer, aqui na região de Hora, o valor é mais baixo, mas ainda é mais alto. Porém, se você for nas cidadezinhas aos arredores, você consegue comprar duplexes, por exemplo, né, Flávia? Sim. Então, na minha opinião, Flávia, é arriscado trabalhar com os imóveis? Gente, a vida é um risco. É. Se você não se jogar, se você não tentar, você nunca vai saber. Eu ia saber que eu ia end up com várias casas? Não, mas eu risquei tudo. Eu falei, vou riscar tudo, eu vou sacar. Teve uma casa que aquele apartamento de Toronto foi o melhor. Eu comprei um apartamento de 450 em Toronto, e o apartamento 2 anos depois estava valendo quase mais ou menos 700 mil. Eu fui lá, saquei toda a equity, saquei tudo 200 mil. No outro dia, eu já fui e comprei uma outra casa que transformei em 3 lugares, e a casa hoje, essa casa dos 200 mil está avaliada em 1,5, que se transformou num duplex, num triplex. Então, é porque eu sou sortuda? Não, gente, não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com que eu entendo trabalhar, eu entendo isso. Eu faço isso pros outros, por que eu não vou fazer pra mim? É que nem eu falo pro meu marido, né? Eu falo, amor, né? Coitado, fiz o coitado entrar no mundo imobiliário. A pessoa tá ali, ó, vítima. Aí ele, não, tem que esperar juntar. Eu falei, amor, nessa vida não precisa ter dinheiro, tem que ter crédito. E é tão gostoso trabalhar com crédito, gente.
E a gente vê muito esses TikTokers falando, eu moro, às vezes assim, né, tem um imóvel, eu moro numa casinha desse tamanho, mas eu sou milionário, tenho vida de rico. Só vivendo com aluguel, as pessoas pagando a mortgage pra eles, e eles tirando. Tem gente que gosta de curtir a vida, aproveitar esse cenário que ele tem. Vou tirar 20 mil, quero fazer um passeio, vou lá pra Cancún com a família, tudo top. Pegou lá, chegou a época de renovar, vou pegar 20 mil, fazer a viagem com a minha família e outros 30 mil vou juntar para comprar outro imóvel. Você pode pegar para isso também. Quando você pega, às vezes, a equity do banco, né, Flávia, em alguns casos, o banco nem pergunta para que você quer o dinheiro. Você quer, faz o que você quiser. Um outro cliente veio para mim, você tem que vender a casa, passando maior dificuldade, você tem que entender, não é só... Você tem que ajudar as pessoas. A gente está aqui para poder ajudar e saber o porquê, o motivo de cada coisa. Ele queria vender a casa porque ele caiu, machucou, não tinha seguro e tinha que gastar 70 mil na cirurgia para o joelho. Ele estava há mais de 10 anos com a mesma casa. Eu expliquei para ele todo o cenário, ele estava feliz da vida porque não precisou vender a casa, porque ele pegou o dinheiro da equity e conseguiu fazer a cirurgia e ficar 1 ano em casa até que se recuperasse a perna dele. Entendeu? Então, são casos como esse, gente. Pra tudo. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que é esse tipo de seminário que a gente está fazendo, hoje em dia, lá em Toronto, o tempo inteiro você tem que pagar no mínimo de $150 para você atender um seminário como esse. Porque isso aqui é riqueza, que a gente está explicando para você. Conhecimento, ele é powerful. E ele mudou a minha vida, mudou de um cliente que eu falei para vocês, português lá em Toronto. Depois, se você não me segue no Instagram, me siga, que você vai ver lá o Paulo Aveiro. Além de todas as casas que eu fiz ele comprar, ele ainda ganhou $1 milhão no 649. Eu falei, não tô acreditando, gente. Eu não tô acreditando que você ainda ganhou $1 milhão no 649. Ganhou e foi também a gente usou isso para comprar uma outra casa. E eu tive que mostrar a foto dele segurando coisa de $1 milhão para provar de onde que veio o dinheiro. E as pessoas, o próprio banco falou, gente, o que aconteceu com esse cara? Além dessas casas todas que você tirou equity, a pessoa ainda ganhou $1 milhão, ganhou. Acontece. Então, eu acho que essa também pode ser essa história. É que nem você falou, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a economia. A gente não tem como saber. Ninguém tem bola de cristal. Mas hoje, gente, se você não comprar casa agora, para você fazer investimento nesse ano, vai ser mais difícil nos próximos anos. Porque agora o preço está um preço razoável, não é baixo, não estou dizendo, mas os juros vão começar a baixar um pouquinho mais e vai subir muito mais, muito mais, muito mais. Gente, na época, foi uma época que eu tive muito desespero, para falar sério com vocês, foi quando entrou a pandemia. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer com esses negócios que eu comprei? Pra que eu fui me enfiar nisso? E quando a pandemia chegou, eu falei, vou fazer um monte de live. Fiz tanta live, fazia live todo dia. E os clientes viram a oportunidade. Foi o ano que eu mais vendi, foi 2020. Vendi muita casa. Vendemos. A gente vendeu muito mesmo. A gente vendeu muito. E por quê? Porque a gente mostrou a oportunidade de juros, gente. 1,35! É muito difícil. Muito barato. Isso não vai acontecer de novo, mas chegando a 2,5%, chegando a 3% já vai dar um alívio para qualquer pessoa. Chegando a 3%. Há uns anos atrás, acho que 20 anos, sei lá, 15 anos, não tem agora, mas eu posso depois pegar essa informação. Gente, era 15%, 18%. Não, 18 anos atrás é 18%, gente. Exatamente. Não, mas era fortuna antigamente também. É a mesma coisa hoje. Kind of. Também o Canadá não era nada, né? Tipo, agora vai pegar que nem a mesma casa que ela falou, 260 mil que a pessoa comprou em Toronto, que talvez era no meio do mato, hoje está no centro. Então, assim, vai crescendo, né? As cidades vão crescendo. Tipo, Canadá era uma cidadezinha de Oro, hoje faz parte de um bairro, isso vai absorvendo. Essas cidadezinhas do interior ali, daqui a pouco vão estar tudo com preço altíssimo também, que é onde a oportunidade bate. Você pagar, tipo, meu sonho é morar numa casa, numa single home, 30 minutos para dirigir, para chegar, ou 40 minutos para o teu trabalho, você ter qualidade de vida, e morar por 750 mil numa single home maravilhosa, de 4 quartos, com basement, super backyard, vale a pena dirigir, gente. O pessoal às vezes mora em São Paulo por 2 horas dirigindo no trânsito. Então, assim, e logo a tua vida vai começar também a se formar nessas pequenas cidades. Você vai começar, os filhos fazendo esporte naquelas pequenas cidades, crescendo ali, o teu trabalho, quem sabe, se você trabalha de casa, é uma excelente oportunidade também, investir nessas pequenas cidades, que é onde vai ser o fruto também de uma grande equity. Exatamente. Lá na frente, né? Então, gente, eu acho que, assim, a gente vai ter que finalizar. Eu quero que você faça, por favor, se você tem alguma pergunta. Se você quer conversar comigo, Flávia, eu quero ver minha situação, eu acho que eu tô pronto. Se você não acha que tá pronto, continua consumindo consome lá no material lá no Instagram, que tá tudo de graça lá. E eu sempre falo isso e chamo todo mundo de investidor. Então, se você quer entrar no processo, começar essa jornada de se tornar um investidor e pensar que o futuro é brilhante, é ele que vai te trazer a renda passiva. E se lembrar que aqui no Canadá, infelizmente, o nosso RSP, quando a gente fica velho, só lamento quem depende do RSP, que é do governo, é 1.200. Você caindo aqui velho na neve aqui, sinceramente, era melhor você ir pro Brasil. Vamos defender meu peixe aqui, que eu trabalho com o RSP. Eu acho que você tá falando de bom advisor. Eu tenho que vender meu peixe. Vamos junto. Olha só. Não, mas eu falo isso, é claro que você pode ter um RSP privado. Tô me referindo ao dinheiro do governo. Tá? Não é o do privado.
Eu tô me referindo ao Não, dinheiro tá do bom, governo. é. Você cair na neve aqui com 1.200 que não vai dar pra comprar nada, gente. O dinheiro do governo, você... E eu converso com várias pessoas, a pessoa não tem um RSP privado. Meu amigo, pelo amor de Deus, procura um financial advisor pra te ajudar. Sim, pra ajudar você a crescer o seu patrimônio, porque, gente, todo mundo vai ficar velho. Eu tô ficando velha, eu nunca pensei que eu fosse ficar velho e tá chegando o meu tempo. Vai chegar o seu... Tem 3 coisas na vida: a morte, a inflação e Pagar... E o pior... E o imposto. É. Aqui o pior é o imposto. Então, gente, vamos, por favor, vocês, informação é power. Ah, você não tá pronto? Estuda sobre o mercado. Estuda sobre... Não, tipo assim, se eu pudesse indicar um livro, depois eu posso mandar para vocês a indicação de um livro, onde todo o meu conhecimento, além de conhecimento pessoal, eu também estudo sobre o assunto. Converso com outros investidores. Converso com pessoas... Tem uma grande parceira também lá em Toronto, que ela tem cerca de 17 casas. Então, converso com várias pessoas que estão no mercado já há muito tempo. E esse pessoal, gente, nem precisa mais ficar aqui no canal. Eu falo, meu amigo, o que você tá fazendo aqui? Não, eu não vou, não. Então, você vai ter oportunidade. Já pensou você morando lá, vamos dizer, Minas, lá numa fazendinha lá em Minas, eu não sei quem gosta, mas você aqui com o dinheiro do Canadá, o pessoal pagando o seu aluguel, pagando sua pensãozinha, e você vai curtir lá no Brasil, nas prainhas de João Pessoa, Fortaleza, Rio de Janeiro. Por que não, gente? 4 vezes mais vale o valor, né? Por que não? Não era melhor envelhecer lá no Brasil, numa praia, do que ficar aqui caindo na neve? É, Tem um monte de gente caindo na neve. Pode falar. Tem um momento específico para acessar o equity? É no momento da renovação do imóvel? Não necessariamente, tá? Interessante. Você pode quebrar o seu financiamento a qualquer momento que você quiser. Só que tem 2 coisas que acontecem. Se você tiver os juros variável, você vai pagar uma penalidade de 3 months of interest only. E se tiver o fixo, sorry, I don't know. Acabou a tua equity pelo fixo. Eu também defendo os juros variável pela quebra do contrato e pela versatilidade que você pode ir pro fixo anytime. Então, minha sugestão agora para todos os clientes que falam comigo, pega o variável, gente. Quando baixar os juros fixos, você vai e pula. Já que você não se sente confortável, vai e pula. Mas espera baixar o fixo. Eu acho super engraçado quem manda mensagem para mim, qual é o melhor juros que você tem? Gente, não é baseado nisso, é baseado no seu credit score, na sua equity, na sua renda. Os juros que bota lá no Google não é verdadeiro, aquilo ali é igual a loja de 1,99. Eu começo a rir, cara. Eu acho tão engraçado, porque assim, ó, o governo, eu não posso falar nada sobre mortgage, porque não é a meu lado no que eu me formei. A Flávia não pode falar muito sobre imóveis, porque não é o lado que ela se formou. Mas os repórteres que não sabem porcaria nenhuma do que eles estão falando, eles passam a notícia, não tem conhecimento, não tem estudo, não tem nada, e eles passam uma coisa para poder confundir a cabeça do público. E aqui no Canadá é tão legal isso, você pode procurar um profissional, você não tem custo nenhum, e às vezes você cai nessa teia, né, que a imprensa às vezes coloca você. Não tem que ter medo, se não tem frio na barriga, não tem graça. Tem que ter frio na barriga para você se manter vivo, né? Correr atrás dos sonhos, senão arriscar vai continuar sempre naquela mesma vida. Entendeu? Deixando os outros ricos, gente. Deixando os outros ricos. Cada vez que paga aluguel, é deixar alguém rico. Em vez de estar tirando o teu filho. Cada vez que você paga aluguel, está tirando dinheiro da tua própria família de crescer, em vez de você crescer. É claro que tem várias coisas que, às vezes a pessoa não tem o PR, que agora tem que ter o PR. Né, tem work payment, mas não chegou o PR ainda, tem que esperar. Tem vários setores, várias coisas que não tem como você dar esse passo de comprar a primeira casa. Mas se já está estabilizado, não tem medo. Se você não vai ficar sem pagar a mortgage, porque está pagando aluguel, você não vai deixar de pagar a mortgage. Mesmo o aluguel é baixo, mas aquele dinheiro, de qualquer forma, você está tirando da família. Então, assim, vamos dizer, muita gente chega pra gente, né, Flávia? Rose, mas assim, e se não der certo ficar aqui no Canadá? Se não der certo, pelo menos você comprou alguma coisa, volta pro Brasil e leva uma boa quantidade de dinheiro, que deixar tudo aqui e chegar lá com a mão na frente e outra atrás. Qualquer 100 mil que você leva aqui, você tem 400 mil reais no Brasil, e dependendo da cidade que você vai morar, você é rico. Não, e outra coisa que eu fico engraçada, eu começo a rir. Ô, Flávio, eu tenho 5 casas lá no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, o dólar é muito mais forte do que o real. Então, se você tem uma propriedade aqui, vamos dizer que você tem 400 mil de equity. Vamos pegar agora um cenário bem ridículo. 4 vezes 5, 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, é lógico que eu não vou comprar um apartamento no Morumbi, porque lá no Brasil também as coisas, tá muito caro os imóveis. Mas mesmo assim, você pode começar uma vida com 2... Como que a gente chegou com quanto de dinheiro aqui? Vamos pensar nisso, meu povo. Você chegou com 28 mil. Eu cheguei com $200. Mala emprestada. Eu cheguei com 200, mala emprestada. Mala emprestada. Caí na neve. Caí na neve com caixa de cerveja. Eu trabalhava em bar, restaurante. E hoje eu sou aqui uma pessoa de sucesso aqui no Canadá. Sou mulher de sucesso real aqui. Então, eu me orgulho da minha história. De ter caído na neve com as garrafas de cerveja. De ter emagrecido logo quando eu cheguei aqui nos primeiros 3 meses, 15 quilos, porque eu ficava correndo dentro do restaurante, dentro dos bares lá em Toronto. Então, eu acho que cada um pode transformar a sua história hoje numa história de sucesso aqui. Só de você estar aguentando vir, menos vir. Eu, quando cheguei aqui ontem, eu falei, menos vir. Coitada, gente. Menos vir. Eu perdi o avião para chegar aqui. A Air Canada cancelou minha volta.
Eu falei, gente, como é Tá aqui a eu mulher. tenho que estar lá. Peguei o ônibus, vim pra cá, quando chegou aqui, eu falei, Rosalie, é cara corajosa. Menos 25, gente. Mas a gente tá aqui. A gente está ensinando, a gente está dizendo que tá dando certo. A gente não é. Tem a nossa vida, gente. Nós somos pessoa pública, nós temos uma reputação. A Fernanda, o pessoal tudo me conhece, tem vários imóveis de investimento. Lido como se fosse assim, eu me divirto com cada situação que acontece com os inquilinos, é só não fazer big deal. E a gente está aqui para poder ajudar, tem que trabalhar como um time. Sozinho, no one succeeds alone. Tem que ter um time, tem que ter um networking. Entendeu? Senão você vai ficar escravo. Você vai ter um imóvel e vai ser escravo daquele imóvel. Não fica, gente. De coisa. Costumo dizer que é melhor você continuar alugando e comprar uma casa de investimento do que você comprar a casa para morar. É muito melhor você continuar alugando, mas ter investimentos. Eu também falo para os clientes, os clientes sempre me perguntam, Flávio, posso alugar? Eu falei, não sei. Não ouvi, você vai assinar um papel lá no advogado dizendo que você vai morar nessa casa. Mas Você vai fazer depois, quando você pegar a sua chave. Nobody knows. E tem muita gente também que compra a casa, que nem a Flávia falou. E você, hoje, aqui em Hora, tem muita regra para Airbnb. Você não pode mais comprar, tá, gente, a casa para fazer só Airbnb. Mas se você morar na casa, você pode fazer Airbnb. Em vez de você, por exemplo, numa townhome, se você aluga o teu basement, você pode fazer mais de $4.000 por mês só com Airbnb, ainda conhecendo um monte de gente, sabe assim, se interagindo, do que pagar, às vezes, $2.000 para ficar uma pessoa morando o mês inteiro, enchendo saco, cozinhando lá embaixo, fazendo um monte de bagunça na casa. Acho que várias pessoas já passaram por essa oportunidade. Então, e o Airbnb, você nem precisa, a pessoa não precisa nem cozinhar. E você ganha um monte de dinheiro sem acomodação no final. E hoje o governo está dando ajuda para isso, né? Sim, 90%. Para montar a Não segunda pode casa, fazer não é para Airbnb. Se você não É. está preparado para tirar essa equity de 80%, vamos fazer de 90%. Você vai pegar a taxa de juros mais barata. Só que, como sempre, o governo vai levar o dele, né? O CMHC. O governo não dá nada, mas tem que aproveitar e usar o Tá, governo. então, vamos utilizar todas essas ferramentas que o governo é com conhecimento para aplicar na nossa vida e para trazer riqueza. Eu adoro o pessoal do Brasil, patrimônio, imóveis, Brenda Patrimônio. E eu uso isso hoje como uma frase para todas as minhas lives e tudo. O imóvel ele Brenda Patrimônio. Se você não paga o seu, você está pagando de alguém. Então é isso. E uma coisa que eu sempre gosto de falar também, que eu roubei de Scotiabank, você é mais rico do que você pensa. Prefiro imóveis Aqui Brenda Patrimônio. aqui é um país de oportunidade. Só não enriquece mesmo quem tem medo, gente. Não deixa o medo impedir de vocês darem o primeiro passo. O máximo que acontecer é dar errado. E o coração continua. Você não morreu. Não ficou no platô. Entendeu? É isso, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem tirado o seu tempo hoje aqui.